Muito bem, que Deus abençoe a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu queria passar nesse vídeo algo muito forte para todas as pessoas que estão aí nos ouvindo. Algo muito forte aqui que Deus nos mostrou e eu queria que você prestasse muita atenção. A palavra de Deus diz o seguinte, lá no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 9, diz o seguinte: o homem da mão ressequida. Talvez você já conheça essa palavra, mas olha só o que diz ali. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, estando com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha num sábado e esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a tua mão. E estendeu, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirar a vida. Bom, o que eu quero que você entenda com essa palavra? Vamos aqui já para o versículo 13, perdão, aonde diz ali: então disse ao homem. Quem disse? Jesus disse para o homem. Jesus falou direto com o homem. Todos os dias, Jesus tem falado algo com a gente. Não somente quando nós estamos dentro da igreja, mas quando nós estamos fora. Jesus sempre está usando alguém para falar conosco. Jesus, todos os momentos, está falando algo, nos mostrando algo. Mas muitas vezes, a gente não vê isso. Então ali Jesus disse assim: então disse ao homem: estende a tua mão. E estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. A Bíblia diz que esse homem, ele tinha uma mão ressequida. O que é uma mão ressequida? Uma das mãos desse homem era atrofiada. Era uma mão que ela tinha como se fosse uma deficiência. Ele não tinha o movimento daquela mão. Ele não conseguia mover aquela mão, nem para frente, nem para trás, nem para os lados. A mão dele era atrofiada. Então, ou seja, ele não podia estender a mão dele. Ele não podia fazer o que Jesus falou. Jesus falou assim: estende a tua mão. Mas o forte disso é que quando Jesus falou estende a tua mão, ele podia muito bem falar assim para Jesus: mas Senhor, não dá para estender. A minha mão ela é deficiente, o Senhor não está vendo? A minha mão ela é atrofiada, ela é ressequida. Não tem como eu estender a minha mão, ela tem problema. Mas Jesus falou assim para ele: estende a tua mão. E na mesma hora, ele estendeu. Quando Jesus falou estende a tua mão, ele estendeu a mão dele. Ele estendeu. E a palavra de Deus diz que a mão dele ficou sã como a outra. O que isso tem a ver com a sua vida? A mão ressequida desse homem representa hoje o seu problema. Quando Jesus falou assim, estende a tua mão, Jesus não estava olhando para a mão ressequida dele, não. Jesus já enxergava a mão dele normal, curada, sã como a outra. E foi por isso que a mão dele ficou sã como a outra, porque além de Jesus enxergar a mão dele normal como a outra, quando Jesus mandou ele estender, ele obedeceu. Ou seja, ele deu ouvidos ao que Jesus falou. Ele creu na palavra de Jesus. E é isso que tem faltado para muitas pessoas. Quando Jesus falou assim, ó, estende a tua mão, ele quis dizer em outras palavras: confia em mim, creia em mim,
Creia em mim, confia em mim. E é isso que Jesus quer falar com você. Que você confie nele. Talvez a sua mão está ressequida como a mão desse homem. Não a sua mão, a mão que você tem, a mão física, mas os problemas que você tem, é aquilo que eu falei. A mão ressequida desse homem representa hoje o seu problema. E Jesus tem falado com você: confia em mim, creia em mim, estende a tua mão. Estende. Mas você tem olhado para a sua mão. Você tem olhado para o seu problema. Você tem olhado para a sua situação. E, meu amigo e minha amiga, quando uma pessoa ela olha para o problema ou para a situação, ela impossibilita Deus de agir na vida dela. Então, estende a tua mão. Para de olhar para o seu problema. Seja como esse homem, que quando Jesus falou para ele, estende a mão, ele estendeu. Ele não olhou para a mão dele. Eu creio que nesse momento, gente, eu creio que quando Jesus falou assim, estende a tua mão, esse homem estava olhando fixamente para Jesus. Ele não olhou para a mão. Como Pedro. Quando Pedro estava andando sobre as águas, a Bíblia diz que ele olhava para Jesus. E por isso ele andava sobre as águas. Mas quando Pedro começou a observar as ondas, então a Bíblia diz que Pedro naufragou. A palavra de Deus diz que Pedro naufragou. Por quê? Porque Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as ondas, começou a olhar para o mar. A sua vida só vai mudar quando você parar de olhar para a sua mão ressequida, quando você parar de olhar para as ondas e quando você olhar para Jesus. Espero que Deus tenha falado com você, porque só vai mudar a situação quando você dá um basta e passar a confiar em Deus. E quando Ele falar, estende a tua mão novamente, você vai estender. Que Deus abençoe a todos.